Beleza, galera? Esse é seu canal 3 mais dicas para dicas de hoje. Sombra realista no Photoshop. Dica rápida e fácil de fazer. Bora conferir? Para mais dicas como esta, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Valeu? Então bora pro vídeo. Bom, galera, eu já deixei o nosso assunto aqui recortado, o nosso plano de fundo, e já está até ambientado. Então, vamos começar fazendo a seleção para a nossa sombra. Eu já tenho uma máscara pronta, então eu vou segurar o Ctrl, dar um clique na máscara, criar aqui uma camada abaixo. Eu posso segurar a tecla Ctrl e dar um cliquezinho no mais, ele já me cria aqui uma camada abaixo, né? Só que ela tem que ficar abaixo do nosso assunto. Então eu já tenho aqui a cor preta selecionada, vou segurar Alt mais Backspace, ele vai preencher de preto a seleção. Ctrl D remove a seleção, e só para confirmar, temos aqui ó, preenchido de preto. E agora nessa camada onde está a sombra, você clica com o botão direito e converte para um objeto inteligente. E já já vocês vão entender o porquê. Então vamos lá, em Edit, Perspective Warp, e a gente vai criar aqui dois retângulos. Um mais ou menos nessa altura, e o outro de baixo para cima até encaixar ali. Ó. Quando você coloca um ponto próximo ao outro, ele meio que gruda, né? E faz tipo um imã. A gente vai ajustar aqui, deixando tudo bem retinho. E eu quero que vocês imaginem o seguinte: esse meio aqui, essa junção, é onde vai ser a quebra da nossa sombra. Ou seja, a nossa sombra ela vai acompanhar o chão, mas quando chegar ali na parede ela vai ter uma quebra. Então a gente vai criar essa perspectiva. Depois de conectarmos aqui as duas perspectivas, você vai teclar a tecla W, ou então lá em cima você clica em Warp. E aí aqui a gente tem alguns macetinhos. Se você segurar a tecla Shift e clicar em qualquer segmento, notem que ele muda de cor e ele fica fixo. Ou seja, se eu puxar essa linha para baixo, todos os dois pinos que estão nesse segmento, ele vai me acompanhar. Então aqui, como eu falei, é onde vai ficar a quebra da nossa sombra. Vou arrastar até aqui, segurar o Shift novamente, para desmarcar essa linhazinha amarela, né? Agora eu vou ajustar o outro pino, vou fazer a mesma coisa lá em cima. Ó. Então, como eu quero trazer esses dois pinos para baixo, vou segurar o Shift, clicar na linha, e aí ó, fica mais prático, né? Bom, eu coloquei a quebra da sombra nessa linha, mas na verdade é na linha aqui entre a calçada e o muro, né, a parede aí da casa. Então, deixa eu selecionar aqui, fazer alguns ajustes aqui ainda. Bom, nesse ponto eu acho que já está bem interessante. Então, vou confirmar aqui, diminuir um pouquinho a opacidade, na verdade vou diminuir bastante, para combinar com as outras sombras da cena, né? Agora, antes de a gente continuar aqui a trabalhar com essa perspectiva, com essa sombra, eu vou criar uma sombra de contato, né? O que seria isso? É o iniciozinho ali da sombra, né? Onde o pé toca ao chão, ele deve ter um ponto mais escuro, que é a sombra de contato. Então eu vou criar aqui uma camada entre a camada sombra e a camada do nosso assunto. Vou vir com o pincel na cor preta. Botão direito, a gente vai achatar aqui ó, o nosso pincel. Ok? Um fluxo baixo, eu estou usando aqui 19, você pode botar entre 15 e 20, acho que está bastante interessante. Pode diminuir bem aqui o pincel. E agora você começa a pintar aqui, ó, como se fosse aquela sombra de contato, deixando bem escuro aqui o contato. A sombra mais escura que você vai ter, né? É a sombra de contato, onde não entra muita luz, então é totalmente escuro. E aí ela vai se dissipando ao longo que ela vai crescendo. Então a gente vai aumentar aqui o pincel, dar aqui umas pequenas pinceladas. A gente vai fazer uma sombra aqui também, já que esse pé não está tocando ao chão, a sombra não vai ser tão densa, né? Acho que deu uma exagerada ali. Vamos aplicar aqui um pequeno desfoque. Filter, Blur, Gaussian Blur, vou dar mais uma diluídazinha aqui.
E agora a gente precisa fazer aqui um desfoque também nessa nossa sombra projetada. E a gente vai utilizar aqui filtro, galeria de desfoque. Vamos usar essa primeira opção aqui. Automaticamente ele já aparece aqui com um pino. Vou aumentar um pouquinho mais esse desfoque. Para a gente simular o que é real, né, como seria uma sombra real, o que acontece com a sombra? Quando ela está mais perto do assunto, ela é mais definida. E quando ela vai se distanciando, ela vai diluindo. Isso vai variar também conforme o tipo de luz ambiente que você vai ter. Mas beleza. Aqui a gente tem um certo desfoque. Vamos criar uma cópia desse pino, segurando Ctrl Alt, clica e arrasta. Nesse ponto aqui, que é o ponto onde está nascendo a nossa sombra, né? Você pode diminuir bastante o desfoque. A gente tem uma leve difusão aqui, suavidade nas bordas da sombra. Esse ponto aqui está legal, e notem, à medida que a gente vai avançando aqui com a sombra, ela vai ficando mais difusa, devido a este ponto aqui. A gente pode até aumentar um pouquinho mais. Acho que vai combinar mais aqui com a sombra da nossa cena. Temos um outro detalhe aqui, que é a sombra desse pé suspenso. Como ele está distante da onde começa a sombra, a gente também pode dar um certo desfoque para ele aqui. Ó. Vou aumentar aqui um pouquinho mais, arrastar um pouquinho para dentro. Vamos ver agora como é que vai se comportar na cena como um todo. Beleza, né, galera? Tá bem realista. Eu acho apenas que pode diminuir um pouquinho mais a opacidade. A gente pode trabalhar um pouquinho melhor o desfoque. Eu acho que pode vir um desfoque um pouquinho mais para baixo. E como a gente converteu aqui em objeto inteligente, tudo fica editável, fica bem mais prático. Dois cliques então aqui no Blur. Vamos criar mais um pino aqui. Dar um outro desfoque para quebrar aquela dureza da sombra, né? Ela deve ser um pouco mais suave aqui. Bom, resolvido. Caso eu queira mexer na perspectiva também, é só dar dois cliques aqui no Perspective Warp e reajustar caso seja necessário. Por isso que é importante, na hora de você criar a sombra, transformar em objeto inteligente para que tudo fique editável. E assim você possa voltar algumas etapas e corrigir alguns detalhes. Beleza, galera? E ficou bem legal, né? Beleza? Te espero aí nos próximos vídeos.